Fala guerreiro, fala guerreira, sejam bem-vindos aqui à nossa correção gabarito extraoficial TJ São Paulo, da parte de Direito Constitucional, professor Igor Muniz. Estaremos juntos nessa correção, então sem mais enrolação, vamos às questões. Gabarito extraoficial, vamos à nossa questão. Deixa eu só ativar aqui. Vamos à nossa questão de número 45. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vou botar uma canetinha azul para ficar menos... Pronto. No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a Constituição garante a, letra A, criação de associações, ok. Independente de autorização, perfeito. As quais somente poderão ter suas atividades suspensas por intermédio de decisão judicial, show de bola. Mas quando ele fala com trânsito em julgado, ele está te colocando um requisito que serve para a extinção daquela associação, para o fechamento, para a resolução dela, ou seja, para a suspensão da associação, basta decisão judicial, não há necessidade de trânsito em julgado, a não ser ali para, de fato, a extinção daquela associação. Aí sim precisaria do trânsito em julgado, beleza? Letra A não pode ser o nosso gabarito. B, inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo dever do Estado incentivar o exercício dos cultos religiosos? Não, não é dever do Estado incentivar. Ele sim tem que promover a inviolabilidade da liberdade, tanto de consciência e de crença, bem como proteger os locais e as liturgias. Mas esse incentivo não está no texto constitucional. Show? C, gratuidade aos reconhecidamente pobres, na forma da lei, do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. Show, até aqui perfeito. Bem como as ações de habeas data, habeas corpus e habeas data. Show de bola. Pessoal, só uma ressalva aqui nessa questão. Aos reconhecidamente pobres, a gente até brinca, né, que o pobre ele tem o direito de nascer e de morrer. Justamente porque a eles, aos reconhecidamente pobres, a gratuidade vem do registro civil de nascimento e a certidão de óbito. A ação de habeas corpus e de habeas data, elas são gratuitas a todas as pessoas. No primeiro momento eu olhei e pensei que poderia ter um erro de português que deixasse dúvida na questão. Consultando o nosso Guru Master, o professor Bola de Fogo, sigam eles lá, siga o professor lá nas redes sociais, bem como segue aqui também. Já deixa o seu like, seu joinha, seu comentário, nos dizendo o que você achou da prova, como é que foi? Foi um caminhão? Atropelo total? Calma, calma, que foi difícil para você, foi difícil para todo mundo. E aí o professor Bola de Fogo falou assim, ó, a presença de uma preposição aqui e a ausência de preposição aqui acaba por dando a ideia realmente de duas ideias, da ideia, né, de dois elementos desvinculados. Então, aos reconhecidamente pobres pegaria só a primeira parte e não a segunda. Mas, se você errou, não custa nada dar aquela forçadinha para ver se a banca não entrega o ouro, beleza? Mas, por enquanto, fica sendo o nosso gabarito. D. A livre manifestação do pensamento, show de bola. Com devido anonimato, sendo vedado o anonimato. Bem como o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material moral ou a imagem, o resto está certo. Mas o anonimato é vedado, defeso. E. Livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, com a devida licença e o acesso à informação, com resguardo do sigilo da fonte, se necessário o exercício profissional. Pessoal, quando eu falo em livre expressão, eu não tenho que falar em licença, muito menos censura. A livre expressão não pressupõe prévia licença, muito menos censura, letra E. Extremamente errado. Show? E só confirmando, nosso gabarito, letra C. Vamos nessa. 46. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto constitucional em relação aos direitos sociais dos trabalhadores. A. É garantido ao trabalhador menor de idade, urbano ou rural, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Pessoal, VUNESP sacaninha. Olha o que ela te pediu. Ela te pediu de acordo com o texto constitucional. Se ela fala o texto constitucional, de fato, a remuneração do noturno será superior ao do diurno. Porém, aos menores de 18 anos, certo? E maiores de 16, essa faixa aqui, eles podem trabalhar, porém, é vedado o trabalho noturno. O trabalho noturno, insalubre, perigoso, mas quando eu falo que é vedado o trabalho noturno,
ao menor de idade não deveria ter essa superioridade do noturno, porque ele não pode trabalhar, certo? Às vezes a gente pode pensar assim, Igor, mas eu estudei direito do trabalho já, e embora não possa, ele vai ter o direito de receber. Sim, ele vai. Mas aqui a nossa questão é de direito constitucional, não é de direito do trabalho. E ele te pede de acordo com o texto constitucional. Então a letra A fica uma questão teratológica por conta disso, beleza? B. O salário do trabalhador tem a proteção expressa na Constituição, na forma da lei, constituindo crime sua retenção, com certeza, mas a sua retenção dolosa. A retenção culposa não veio previsto no texto constitucional, então a gente não pode ampliar. Show? Então, por isso, a letra B também está errada. C. A Carta Federal estabelece a jornada de 6 horas, perfeito, para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Show de bola! Ou seja, eu entro e saio. Quando eu saio, entra outro. São turnos ininterruptos. Trabalharemos 12 horas ininterruptas, direto, beleza? Fazendo aqui o revezamento entre trabalhadores. Porém, ele fala aqui, ó, que não pode ser alterado por negociação coletiva. E a gente tem o salvo negociação coletiva. Então, se é o salvo, é porque pode ter negociação coletiva. Letra C está errada. D. A Constituição prevê o princípio da irredutibilidade do salário. Sim, e aqui é a irredutibilidade nominal, como já vimos em aulas anteriores, que pode sofrer ressalva pelo disposto em convenção ou acordo coletivo? Sim, pessoal. A Constituição prevê a irredutibilidade, salvo convenção ou acordo coletivo. Então, pode sim sofrer ressalva. Achamos o nosso gabarito. Show? E toda pessoa com deficiência tem direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda? Não. Toda pessoa em vulnerabilidade social. Toda pessoa em vulnerabilidade social tem direito a essa renda básica aqui. Nem toda pessoa com deficiência é uma pessoa com vulnerabilidade social. Não há algo presumido, portanto, letra E, erradíssima. Beleza? Só para confirmar, gabarito, letra D de Deus. Vamos nessa. 47. Brigitte é cidadã portuguesa e Joaquim é francês. Opa, bora pintar aqui para ficar mais fácil, galera. Deixa eu ver se eu consigo acesso aqui. Tem horas que, ó, Brigitte é cidadã portuguesa. Já o Joaquim, ele é francês. Opa, vamos lá. Pronto, agora. Então, já fechamos aqui, ó. Brigitte é portuguesa, Joaquim é francês. Ambos têm comprovada idoneidade moral, perfeito. Residem no Brasil, pretendem adquirir a nacionalidade brasileira. Então, o que eles estão querendo? Eles estão querendo adquirir a nacionalidade brasileira e oportunamente assumir cargos públicos. Então, eles querem ser brasileiros e ocupar cargos públicos, né? Mal eles sabem a dor de cabeça que eles vão ter para ocupar esse cargo público. Mas bora lá. Segundo as regras dispostas na Constituição da República Federativa, é correto afirmar que Brigitte, então ele já falou que a nossa portuguesa é a primeira aqui que ele vai mencionar, poderá obter a nacionalidade brasileira por naturalização, se residir no Brasil por um ano ininterrupto. Pessoal, muito cuidado. Os portugueses, né, se houver reciprocidade já, eles podem gozar dos mesmos direitos dos brasileiros, bastando eles residirem aqui no Brasil. Não há necessidade desse tempo. Então, tendo residência definitiva no Brasil, eles já podem gozar dos mesmos direitos dos brasileiros, como se naturalizado fosse. Porém, para que eles se naturalizem, segue a regra dos países que falam língua portuguesa. Então, eles vão precisar de um ano ininterrupto de residência aqui no país, bem como idoneidade moral. Show? Então, ele falou, ó, se residir por um ano ininterrupto, ok. É a Brigitte, ok. Podendo assumir, entre outros, o cargo de senador. Pode? Pode. O que ela não vai poder ser é presidente do Senado, caso ela se eleja. E Joaquim poderá requerer a naturalização se residir no Brasil há mais de 15 anos. Perfeito. Ininterruptos e sem condenação penal. Agora, olha o que ele fala. E não poderá assumir, entre outros, o cargo de governador. Poderia, sim, ser governador sem problema algum. Beleza? Aqui as regras para que Joaquim francês, que é de um país que não fala o português, são 15 anos ininterruptos de residência aqui e idoneidade moral, né? No caso aqui, sem a condenação penal. Porém, ele pode sim ser governador. Então, letra A não é o nosso gabarito. B.
Se residir no Brasil por um ano ininterrupto. Estamos falando da Brigitte portuguesa. Ok. Podendo assumir, entre outros, o cargo de senador. Já vimos que sim. E Joaquim poderá requerer se residir há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Ok. E não poderá assumir, entre outros, e não poderá assumir, entre outros, o cargo de oficial das Forças Armadas. Perfeito. É um dos cargos vedados aqui ao brasileiro naturalizado. A regra é: o naturalizado terá as mesmas condições e os mesmos direitos do nato. Porém, alguns cargos privativos de brasileiros natos são trazidos pela nossa Constituição. Outra lei não pode trazer, somente aqui a nossa Constituição da República. Por isso, e um deles é exatamente o oficial das Forças Armadas, a nossa Marinha, Exército e Aeronáutica. Achamos aqui o nosso gabarito, letra B. Show? Só confirmar aqui. Sem condenação e não poderá assumir. Show de bola. Perfeito. C. Se residir no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação... Opa, mais de 15 anos para Brigitte, não. Basta um ano para ela. Já está errado. E poderá assumir, entre outros, poderá governador. E Joaquim também deve atender ao mesmo requisito, com a diferença de que não poderá assumir, entre outros, o cargo de presidente da República. Pessoal, o resto está tudo certo. Só os 15 anos da Brigitte que está errado. Então, letra C não pode ser. D. Por simples requerimento, não. Ela tem que ter um ano aqui, comprovando que reside no Brasil há pelo menos 6 meses, não. Um ano. Não, mas não poderá assumir, entre outros, cargo de ministro do STF. Aqui estaria certo. E Joaquim deverá comprovar um ano ininterrupto. Não, um ano não, 15. Beleza? Ministro do STF também é cargo privativo. Deputado e senador, ele pode perfeitamente, só não pode ser nem presidente da Câmara, nem presidente do Senado, porque estão na linha sucessória direta do presidente da República. D também errado. E. Se residir no Brasil por um ano ininterrupto. Ok. Podendo assumir, entre outros, os cargos... Opa! Cargo de carreira diplomática é outro, privativo de brasileiro nato. Já matamos aqui. Letra E, errada. Confirmando o gabarito. Letra B. Vamos nessa, vamos sem enrolação aqui para a nossa questão de número 48. Tito e Tércio, primos ali de Tício e Mévio. São empregados sindicalizados. Opa, estamos falando agora de sindicato. O primeiro se aposentou. Então, o nosso Tito, ele é aposentado. O primeiro. Enquanto o Tércio, pretende se candidatar a um cargo de direção. Então, o Tito, mesmo aposentado, ele quer se candidatar a um cargo de direção no sindicato de sua categoria, enquanto o segundo, ainda na ativa, Tércio, está na ativa. Beleza? Aposentado e ativa, Tito e Tércio. Ainda na ativa, foi eleito para um cargo de representação sindical, apenas como suplente. A gente já viu em aulas passadas que esse apenas suplente não vai interferir em nada, porque ele vai ter os direitos ali também. Considerando tão somente essas informações, bem como disposto na Constituição sobre a matéria, é correto afirmar que Tércio não pode ser dispensado do emprego a partir da data da posse, a partir do registro da candidatura, Beleza? Até após o final do mandato, não, até um ano, sim, até um ano após o término do mandato, salvo por falta grave nos termos da lei. O resto estaria certo. Só essa data de início que está errada. Letra A não pode ser. B. Tito poderá se candidatar apenas ao cargo de suplente? Apenas suplente, não. Ele tem o direito de votar e de ser votado, e não há essa restrição no texto constitucional. Ele pode, inclusive, ali ser a vaga imediata. Show? Uma vez que o exercício da direção do sindicato exige a eleição, não tem essa exigência. Letra B está errada. C. Tércio não pode ser dispensado do emprego a partir do registro... Agora sim. A partir do registro da candidatura. Até o final do mandato? Até o final do mandato, não. Até um ano. Um ano após o final do mandato. Salvo por falta grave. Quase que a nossa letra C é correta. D. Tito tem o direito de votar como filiado. Sim, ele é aposentado, ele pode votar e ser votado. Mas não poderá se candidatar? Poderá sim. Ele pode votar e ser votado, ainda que aposentado, beleza?
aqui já matamos. Tem que ser a letra E o nosso gabarito. Tércio não pode ser dispensado do emprego. Agora sim. Registro da candidatura? Ok. Até 1 ano após o final do mandato. Perfeito. Salvo por falta grave nos termos da lei. De fato, a letra E é o nosso gabarito. Beleza? E vamos lá, caminhando para o fim aqui, mais algumas apenas. Herculano exerce o emprego de técnico em uma sociedade controlada pelo poder público. Pessoal, sociedade controlada entra ou não entra nas vedações de acumulação? Entra, o nosso texto constitucional fala lá, controlada, ele não fala, direta ou indireta, certo? Então, o Herculano exerce o emprego onde? Numa sociedade controlada. E é um emprego de técnico, que teria compatibilidade de horário. Então, opa, já deu a informação básica aqui. Tem compatibilidade de horário com o emprego que ocupa. Segundo o que dispõe a nossa Carta Magna, a respeito da acumulação remunerada de cargos públicos, é correto que Herculano poderá assumir o cargo pretendido apenas se... Aqui, pessoal, vocês vão falar assim, Igor, ele não falou, professor, que o cargo de técnico é um cargo técnico-científico, certo? E aí a gente já vai com isso na cabeça. Mas quando vocês lerem as questões, vocês vão ver que não há nenhum impedimento enquanto a isso. Então, aqui a gente vai tratar esse técnico como um cargo técnico e científico. Então, ele é um cargo técnico e científico. A gente já sabe as nossas 3 possibilidades de acúmulo. Podem ser 2 cargos de professor, um cargo técnico ou científico com um de professor, ou 2 cargos privativos da área da saúde com profissão regulamentada em lei. Então, ele já não é da saúde. Então, não disse nada aqui que ele é da saúde. Ele também não é professor. Então, ele só pode acumular se for um outro cargo de professor. Veja, natureza técnica e científica, a gente vai pressupor que já é o cargo dele. Certo? Uma redação aqui bem intragável. Mas vamos lá. Aqui também cabe o recurso, porque nem todo técnico, né? Nem todo emprego de técnico. Veja, se ele tivesse falado aqui, ó, Herculano exerce um emprego técnico em uma sociedade. Aí sim, um emprego técnico, mas um emprego de técnico, se ele for técnico administrativo, por exemplo, mas é não achar pelo em ovo, é não brigar com a banca, tenta entrar depois com recurso, né, caso tenha errado, mas aí é complicado. Vamos nessa. A sociedade aqui, ó, tanto faz se é indireta ou direta, não pode acumular, beleza? Letra B, não pode ser. C, for administração indireta, também não, também entra na vedação ali, administração direta, indireta, controlada, autárquica, fundacional, todas. Este for de professor, foi o que a gente falou. Este for privativo de profissional da saúde, não. São 2 profissões, são 2 cargos privativos de profissional da saúde. Como não falou que ele é da saúde, só nos resta a letra D como nosso gabarito, beleza? 50. Segundo disposto na Constituição Federal, na hipótese de servidor público da administração direta que venha exercer mandato eletivo. Opa, falamos de novo em acúmulo de cargo, mas agora com um servidor que vai desempenhar mandato eletivo. É aquele cara que é do serviço público e passou e conseguiu ali ser eleito para um cargo eletivo, para um cargo político, mandato eletivo, beleza? De prefeito, pessoal, qual que é a regra do prefeito? O prefeito, ele não pode acumular, porém, o prefeito pode escolher o subsídio. Então, ele vai escolher qual subsídio. Bora ver a letra A? Ele ficará afastado do cargo, emprego ou função, sendo, vedado? Vedado optar, não. Sendo permitido optar pela remuneração do cargo. Letra A foi para o espaço. B, de deputado estadual, ele ficará afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela... Não, aqui é vedado. O único que tem a faculdade de escolher é o prefeito e também o vereador, né? Os únicos, o prefeito e o vereador, caso o vereador não tenha compatibilidade de horário. Porque se o vereador tiver compatibilidade de horário, ele poderá acumular os 2 cargos, beleza? Letra B, errado. C, de vereador, ele deverá renunciar à remuneração do cargo eletivo. Não, não deverá nada. Vereador pode acumular. Ainda que haja compatibilidade. Aqui, ó, piorou. Se houver compatibilidade, é aí que ele pode acumular. Se optar pelas vantagens de seu cargo, emprego ou função. Letra C, longe. D, mandato eletivo que exige o afastamento para o exercício do mandato. Então, se o mandato exigir, então vamos falar de senador, presidente,
governador, né? Aqui, salvo o de vereador. Salvo o de vereador. É o único que pode acumular. Todos os outros vão pedir o afastamento. Então, se o cargo exigir o afastamento, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Ok, salvo para um. Salvo para a promoção. Mas qual promoção, pelo amor de Deus, cristão? Para a promoção por antiguidade? Não, ele vai continuar sendo antigão. Ele vai continuar se valendo do seu tempo de serviço. O que ele não poderá por antiguidade pode. O que ele não poderá é por merecimento. Merecimento. Então, por merecimento, ele não poderá. Ele não terá aqui, no caso, essa vantagem, esse efeito legal, no caso de merecimento. Então, ó, salvo para promoção por merecimento. Então, por merecimento, não terá esses efeitos legais contados normalmente. Então, não pode ser a nossa letra D também. Show? E seja assegurado de regime próprio de previdência social. Então, o nosso servidor, ele era de regime próprio de previdência e foi eleito ali para um mandato eletivo. O servidor permanecerá afiliado ao seu regime no ente federativo de origem. Sim, sim e sim. Nosso gabarito, letra E. Show de bola? E eu acho que é o último. Para finalizar, deixa eu ver. Deve ser 45, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a nossa última questão. Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, a respeito da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, então ele está falando, ó, a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho do servidor abrangido por regime próprio. Opa, mais outra informação importante. Estamos falando de regime próprio de previdência. Na forma da lei do respectivo ente federativo, é correto afirmar que ela ocorrerá mesmo que o servidor seja suscetível de readaptação. Não. Mesmo que não. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela só ocorrerá caso não seja suscetível de readaptação. Porque se esse servidor for readaptável, ele não se aposentará, mas será readaptado, beleza? B, ela acarreta a disponibilidade? Não. A aposentadoria por incapacidade permanente, pessoal, acarreta a aposentadoria, beleza? Então não há o que se falar aqui da letra B. C, serão obrigatórias avaliações periódicas, sim, sobre as condições de sua concessão. Perfeito. Se insuscetível de readaptação. Perfeito, perfeito, perfeito. Gabarito letra C. Lembra que a gente falou? Serão obrigatórios. Quando? Quando insuscetível à readaptação. Então, se não for possível a readaptação, ele vai se aposentar e deverá ali fazer avaliações periódicas. Show? Para ver se as condições permanecem as mesmas ou se ele já pode voltar a trabalhar. Né? O serviço público não vai dar esse mole para você. D. Não poderá, uma vez concedida, submeter o servidor beneficiário a novas avaliações? Não, pode sim, a gente acabou de ver. Letra D, errado. E. Acarretará a perda de vínculo de segurado do servidor, que ficará desobrigado do recolhimento das contribuições da Previdência Social do respectivo ente. Não. Acarretará a perda do vínculo? Não. Permanecerá o vínculo, apenas mudará o vínculo agora para aposentado. Beleza? Ele será aposentado, não quebrará o vínculo, permanecerá ali com o vínculo com o ente federativo. Show? E aí a gente encerra, gabarito letra C, só para confirmar, encerramos com a nossa querida frase de sempre. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu sei que depois de uma prova, principalmente de uma prova que a gente espera uma coisa e vem, né? Espera ali um fusquinha e vem um caminhão, a gente tende a desanimar. Mas eu digo para você, vem aqui na tela comigo. Vem aqui na tela comigo. Não foi tempo perdido. Não foi tempo perdido. Tudo serve para o nosso crescimento, beleza? Você pode não entender hoje os desígnios de Deus na sua vida, mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, caso você não desanime e caso você persista, vai fazer sentido, beleza? Só continue. Como diria a filósofa Dory, continue a nadar, beleza? Eu me despeço de vocês. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal. Comente o que você achou dessa prova, deixe seu joinha, sua curtida, ativa o sininho, manda para o amigo, manda para o cachorro, para o papagaio.
compartilha aí, ajuda o professor nesse início, porque eu tenho certeza que em breve eu poderei retribuir o carinho de vocês muito mais. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Eu me despeço. Força e honra sempre. Beleza? Força e honra. Força e honra sempre. Não desista, não desanime. Ainda tem muita coisa para acontecer, muita água para rolar e você pode se surpreender, inclusive, nesse concurso. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Prof. Igor Muniz. Tamo junto. Vamos nessa, galera.